como que os conselheiros espirituais, eles agem? E eu vou usar, assim, um conflito, porque é bem esse, o meu interesse é bem nisso mesmo. Porque, apesar de que existe em todos os lugares, ali tem uma centralização maior. Tem. Né, de energias. Por história até, né? Tem muitas famílias, muito acástico ali, como né? que eles se reúnem ali? Você consegue sentir ou entender se tem uma trabalho. reunião que acontece ali de proteção ou de... Tem das duas coisas, tá? Tanto de sombra como de luz. Porque a sombra vai fortemente. Tem as duas com coisas. certeza. Então a sombra, ela impulsiona muito mais esses comportamentos mais intensos, mais bélicos. Tipo, vamos acabar com o mundo. Porque para eles resetar ou não, o mundo continua tendo almas a serem sacrificadas, manipuladas, escravizadas. A luz tenta trazer mais dessa consciência da compaixão, do amor. E a luz, especialmente, ajuda muito em resgates. O que a gente tem que lembrar, desastres naturais e locais de muita violência, muitas almas ficam perdidas ali. As que faleceram. Quem que vai tirá-las de lá? Entendi. Não é, abriu o túnel, todo mundo, morri aqui na guerra, eu vou ali feliz no túnel de luz. Não acontece assim, às vezes os espíritos ficam ali em sofrimento. Então, muito dessas frequências que a gente fala, mandar uma frequência lá para aquela região vai ajudar, ajuda, porque ajuda essas equipes que estão lá trabalhando no mundo espiritual. Imagina cada frequência que a gente envia, é como se fosse uma bolinha de sabão. Uma piscina de bolinha. Imagina isso aqui, essas bolinhas vão sendo lá direcionadas para aquele local. Essas equipes também precisam de uma bateria, também precisam de mais luz para ajudar a trabalhar. Elas usam essas frequências para ajudar nos resgates, para ajudar na harmonização, para ajudar a dar até a consciência de falecimento. Às vezes, por exemplo, caiu uma bomba, a pessoa às vezes não sabe, nem percebeu que ela morreu. O que acontece depois que eu morri, assim? Como é que é o processo, Depende de cada um. Depende de cada um. Tem gente que morre... Quais possibilidades, assim? O que pode acontecer? Te busca, sei lá, tipo Ghost, vai vir um... Mas você sabe que isso daí é engraçado, tem também, né? Esses seres sombrios que levam para outros locais. Depende das crenças limitantes da pessoa? Depende muito de como a pessoa viveu. Muito de como a pessoa viveu. O que acontece? Esse processo do desencarne é um processo que é natural. Porque esse corpo tem uma validade. A alma é eterna, mas o corpo tem uma validade. Então, para qual grupo, qual nível de consciência que você vai depois, depende muito das tuas ações. Eu posso progredir, como eu também posso regredir. Pode regredir. Pode regredir. Então, o que seriam, por exemplo, uns umbrais. Ou locais de muito... Tem umbrais que são muito densos, né? Tem locais de despertar de consciência que são muito densos. E tem locais que são mais harmoniosos, tem locais que são... umbral, por exemplo, seria o que a Igreja Católica chama de purgatório? Seria um purgatório. Dependendo do umbral, seria um inferno. Um inferno também pode ser? Seria um inferno. Ou seja, se eu fui muito mal nessa vida... Você vai ressoar com aquela energia. Energia não mente. Pensa assim, para você colocar numa estação de rádio, você não tem que entrar naquela frequência? É a mesma coisa. Se a tua energia está naquela frequência, não tem como você ir para um lugar diferente daquela frequência. Mas será que é justo? Porque às vezes tem pessoas que estão com energia baixa por conta de doença. Não, mas aí é diferente. Sei lá, a pessoa está com depressão, tira a própria vida. Aí é diferente. Eu já ouvi falar que quando você tira a própria vida, você está numa frequência baixíssima. Depende. Tem tantas variáveis em volta disso, sabe? Eu não acho que a pessoa tá bem, acho que depressão é algo que é um local muito complicado. Mas você concorda que a pessoa que tá com a vibração baixa, a ressonância, lembra a lei da causa e efeito? Ela tá num local, às vezes, de muita densidade, mas por conta de dores pessoais. Ela vai ter a consciência daquela dor. É diferente da escolha da ressonância, da estação da maldade. Aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer e vou tacar ali pau aqui e dane-se, que não vai... Ela tá ressoando com a maldade. Tem pessoas que são muito cruéis. Você imagina uma pessoa cruel no nosso lar, por exemplo? Não ressoa. Não tem a mesma... É como se não batesse, sabe? Em compensação, às vezes, uma pessoa que tá em depressão pode ir para um local desse. Ela vai passar pelo processo de tratamento.
Então, quando a pessoa ela faz o desencarne, tem gente que sai literalmente andando com os mentores. Assim, fui pro mundo espiritual, tô consciente, tá bacana. Tão boa que ela é, ela tá consciente, às vezes tá com uma vibração bacana, já tá preparado para aquele desencarne e já vai. Outros passam por um processo que a gente fala que é como se fosse de adormecimento. Na hora do falecimento fica adormecido um tempo para se acostumar ao mundo espiritual, assim, sem a matéria. E aí depois vai sendo feito um despertar, a pessoa vai acordando aos poucos, como se ela ficasse acordando, dormindo, para ir se tratando, para ir limpando muito da densidade do humano. Mas o que vale mesmo é a intenção, é essa somatória de pensamentos, emoções, ações que a gente tem. É isso que vale. O que a gente tem, você falou, a energia, ela não mente. E o que é que faz a gente se dar bem nessa história ou não? São as atitudes que a gente teve, né? São nossas ações, né? E pensamentos e sentimentos também. Sim. Porque às vezes a gente age de uma forma, sabe, os barganhando, eu vou agir assim porque eu sei que é bacana. Mas eu não tô fazendo porque é moralmente adequado, sabe? O santo do pau oco. Sei. E no fundo ele tá lá desejando o mal, vou me comportar. Aí não adianta. Mas se o cara é um cara de bons pensamentos, de boas ações, mas que por um motivo, e eu entendo como se fosse força maior, ele tem que ir para um conflito e matar alguém lá. Uma criança. Uma vida é uma vida, sempre tem um valor. Mas é por isso que eu falo, sempre são tantas variáveis. A gente, com o nosso olhar humano, a gente não consegue medir o que é adequado ou não. Os meus mentores, eles costumam falar assim, a gente tenta separar tudo em bem e mal. Só que às vezes, até um mal é adequado para aquele desenvolvimento daquela consciência. Nós não temos noção dessa dimensão, essa matemática divina, a gente não tem essa capacidade ainda de entender isso. Então, qual que é o que eu posso garantir? A luz, ela trabalha muito com compaixão e redenção. Então, às vezes não importa, é um mal, tudo bem, aquele mal de uma certa forma ele vai ser reparado, mas qual que foi o sentimento? A pessoa tem essa compaixão, ela tem essa redenção. Entendi. Porque uma pessoa boa, se acontece num conflito, ainda é um caso de legítima defesa, alguma coisa, matou, deu um acidente, matei. Ela vai ter aquele negócio da redenção, ela sabe que aquilo é errado. Ela vai, de uma certa forma, sofrer já com aquilo. Entendi. Ela já vai sentir culpa por aquilo. Então ela vai ter que ser... então, assim, ela já está no processo de consciência. Às vezes o sentimento é maior do que a atitude. Vamos colocar, se tivesse uma balança, se fosse dessa forma mais simples de entender, o sentimento é maior do que a atitude. Às vezes você fez uma coisa muito errada, mas sofrendo com isso você não queria fazer e mesmo assim aconteceu. Sim. E tem gente que faz coisa errada e não sabe que é errado. Tá. Eu não sei, eu tenho alguns conceitos, assim, de pessoas boas que eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa depois aqui, eles vão ser muito evoluídos. Vão pro céu, assim, sei lá, vão pro céu. Por exemplo, o Frei Henrique veio aqui. Um rapaz novo, a gente conversou com ele, mas tipo assim, o lema de vida dele é tipo, não julgo ninguém. Eu deixo estar, né? Só tem um julgador, não julgo ninguém. E aí, tipo assim, você vai falar mal de alguém assim, ele vira e fala assim, ele muda de assunto, ele te chama pra fazer uma oração, não, vamos orar então. Ele já aprendeu. Sabe? Ele não julga ninguém, ele tenta não julgar ninguém. Eu já conversei várias vezes com ele no pessoal assim, esperando ele dar uma opinião, assim, ele não dá. Não dá. Olha que lindo. Né? É uma alma diferente. É um negócio muito louco. Bacana. É uma pessoa que a gente quer conviver. Então, essas pessoas que a gente tem que botar atenção. Sim. Não pro malucão que tá tretando na internet, a ponto de, sabe? Tipo assim, eu lembro que da última vez que a gente conversou, teve um ciclista que foi assassinado aqui, perto da Faria Lima aqui, né? E a gente perguntou pra ele, né, sobre o rapaz que matou esse ciclista, né? Se ele deveria morrer também, se deveria ser pena de morte. E ele falou assim, cara, não posso desejar a morte de ninguém. Sim. Caramba, velho. Como assim não desejar a morte de ninguém, velho? Porque não é a gente que julga. O que a gente tem que lembrar é que causa e efeito, que a gente aqui reconhece como causa e efeito, mas essa lei do retorno é uma lei universal. Só que a lei do retorno, ela tem uma série de variáveis.
A gente às vezes não sabe qual que é a balança daquela pessoa. Não dá pra gente julgar só de acordo com um momento e um ponto de vista. Vou pegar o exemplo desse só pra tentar deixar o coração menos peludo. Às vezes essa pessoa, ela se inflamou ali e acabou atirando. Eu acho que é horrível tirar a vida de alguém. Eu sempre vou falar, matou, eu acho errado, gente. Eu sou menos evoluída, tá? Eu acho errado matar, acho errado abusar, eu acho errado judiar de criança, eu acho errado judiar de pet. Não adianta, eu vou julgar. Só que às vezes, para a lei divina, vamos olhar dessa forma, vamos tentar ver as variáveis. A pessoa fez isso, ela se arrependeu, ela sofreu, só que às vezes ele é um excelente filho, ele é um excelente marido. Às vezes, sei lá, ele tem um filho com deficiência, é um excelente pai. A gente não sabe as outras variáveis da pessoa. Tem gente que é canalha por natureza, é canalha em todos os lugares? É. Só que às vezes um fato só, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento nesse ponto. Porque a balança divina, ela olha aspectos que às vezes a gente não está conseguindo ver. E às vezes pessoas que que parecem muito boas, às vezes elas são, desculpa o termo, uns demônios na família, na vizinhança, no prédio, atormenta a vida de todo mundo. Tá fazendo bem? Qual que é a balança da pessoa? Eu achei que eu tava até caminhando bem no caminho da evolução, sabe? Que eu tava indo bem até essa parte que eu vou te falar. Eu julgo, hein? Caboclo, sabe? E eu sou igual você, assim, o caboclo... Eu tô tentando melhorar, mas não tô conseguindo 100%. O que faz um crime desse, nessa hora, ele traz de mim uma boa parte muito ruim. Que eu falo assim, esse cara, ele tem que pagar na mesma moeda. Sim. Eu não sei se é a mesma moeda. E eu não me preocupo com a mãe, com o filho, porque eu trago pra mim, e aí agora eu entendi o quanto é triste. Sim. Porque eu trago pra mim o que ele é. Porque quando ele mata uma pessoa, ele não tá preocupado se tem um filho, se tem uma mãe, se ele precisa. Ele fez isso. Fez. Mas e aí eu não me preocupo também se ele tem uma mãe, um filho ou nada. Eu fico muito parecido com ele. Mas é isso que separa, eu falo, só não tem a coragem dele, né, de fazer a merda. Dos de não luz. E a gente, como sociedade, tem que se organizar. Definir o que é certo ou não certo. Que seriam as leis e companhias se funcionasse direito, né? Sim. Aí a gente não precisaria ter essa preocupação. Porque aquela pessoa passaria por uma reabilitação para entender que aquilo é errado. Mas dependendo do contexto que a pessoa vive, ela normaliza coisas ruins. Ou ela não se choca mais com coisas ruins. Pessoas, por exemplo, que vivem em zonas de muita violência, a violência se torna comum. E isso é uma questão, não é nem espiritual, o nosso cérebro funciona assim. Até se você pega, por exemplo, um cuidado até que a gente tem que ter. A pessoa só joga jogo violento o tempo inteiro, todo dia. Tem uma hora que o nosso cérebro, principalmente quando você é mais jovem, que está naquela fase de percepção cognitiva, começa a normalizar aquela violência. Porque é só uma passada de fase. Então, se a pessoa às vezes vai ver num jornal, vai ver na rua, aquilo talvez não soe tão indignante como é pra gente. Então, a gente não sabe como que tá a formação daquela pessoa. Na minha opinião, Cíntia, tá? Eu acho errado, eu julgo mesmo. Mas eu não exterminaria todos. Eu acho que teria que olhar dessa forma. Qual que foi o contexto? A pessoa, às vezes, tem uma doença mesmo mental, ou tem um desvio ali naquele local mental. Às vezes ela normalizou tanto a violência que ela não sabe mais o que é errado ou não. Isso dá pra tratar? Não dá pra tratar? Como que reabilita? Eu não sei, porque eu não sou terapeuta desse tipo de ansiedade, mas isso deveria, eu acho que esse processo de reabilitação a gente tinha que, como sociedade, olhar com mais amor até, para entender os limites de punição, porque a gente joga todo mundo no mesmo ovo, na mesma cesta ali, todos os ovos na mesma cesta, e nós todos somos muito diferentes, porque estamos em níveis de consciência diferentes. Não tem uma solução rápida, tem a gente evoluindo e começando a tentar ter ações diferentes e construir sociedades diferentes.